vocês. Quero desejar um excelente dia para você. Muito bom estar aqui com você nesse dia. Uau! Gente, tá uma chuvinha tão maravilhosa aqui em Maringá que vocês não têm noção. Uma chuvona, uma mega chuva. Mas, gente, eu amo chuva. Eu lembro que quando eu fui visitar meu pai em Pernambuco, eu cheguei e logo que eu cheguei já choveu, assim, tipo, questão de poucas horas, nem deu um dia, já choveu. Daí as pessoas falavam assim, porque lá não chove, né? Lá no Pernambuco não costuma chover. Daí as pessoas falavam assim, você trouxe chuva. Ou seja, você é uma pessoa abençoada. Eu fiquei impactada com a receptividade das pessoas lá em Pernambuco, na cidade do meu pai, só pelo fato de que quando eu cheguei, teve uma chuva e eles falaram assim, com certeza ela é uma pessoa abençoada. Por quê? Porque estava chovendo. Então desde aquela época, eu também comecei a ver a chuva como essa bênção de Deus, assim, ó. O que será que essa chuva está querendo trazer? O que será que essa chuva está querendo mostrar para você de novo? Apesar de que as últimas chuvas aqui em Maringá foi difícil, né? Lembra que teve praticamente quase um tornado aqui. Os ventos eram de 100 a 110 km por hora. Foi bem difícil. Essa cidade aqui é linda, cheia de árvore. Pensa no tanto de árvore que caiu na cidade inteira. Foi uma loucura. Mas isso é muito bom, saber que tá chovendo por aqui. Me conta aí no tempo aí, como é que tá o tempo aí onde vocês estão? Como é que tá o tempo aí? Me fala. Como que tá o tempo aí? E por que eu tô perguntando do tempo? Porque muitas vezes a gente passa a nossa vida e a gente nem olha pra fora. Muitas vezes a gente passa o ano inteiro e a gente não percebe nem em que estação nós estamos. E daí nós colocamos a culpa na correria. Eu tô muito acelerado. Não tenho tempo. Eu não tô fazendo isso. Então, eu quero saber, você sabe qual que é a nossa estação do ano? Você sabe que tempo que tá fazendo aí? O João falou muito quente aqui em Fortaleza. Eita, que lugar top, hein, João? Quero muito conhecer Fortaleza, ainda não conheço. Quero muito conhecer aí. Então, não vamos colocar a culpa no tempo. Nós precisamos fazer o nosso tempo. Nós precisamos estar tão atentos, nós precisamos estar tão focados nos nossos objetivos, nos nossos desejos, nas nossas direções, que nós precisamos fazer esse tempo, acontecer. E é bem engraçado, já vou começar já te dando a primeira dica já da nossa live de hoje. Muitas pessoas falam assim pra mim, Alvina, eu não tenho tempo. E daí eu sempre respondo pra elas o seguinte, não é que você não tem tempo, é que isso não é uma prioridade pra você. Será que eu posso falar isso pra você hoje, nessa manhã? Será que eu posso falar exatamente isso pra você? Se eu falasse pra você assim, como que estão os seus exercícios físicos, como que tá o seu check-up no seu médico? Vou terminar essa live aqui, vou fazer uma consulta de check-up no meu médico. Então, se eu perguntasse pra você como é que estão os seus níveis hormonais, como é que tá a sua vitamina D, se eu perguntasse pra você hoje como que está a sua dieta, como que está a sua saúde. Nós temos uma mentalidade aqui no Brasil que eu não curto muito, que é uma mentalidade de formação de médicos para cuidarem doença. Gente, não tem que ser desse jeito. A formação das pessoas que fazem medicina precisa ser para que elas entendam da saúde da pessoa e elas consigam gerar saúde na pessoa, mas não a partir da doença, a partir do bem-estar das pessoas. Olha que diferente isso. É exatamente tirar os olhos da falta e colocar os olhos nessa abundância. Olha que interessante esse olhar. Quando eu olho para Gênesis na Bíblia, eu sempre vejo que depois da queda, depois do pecado, né? do pecado, o que aconteceu? O ser humano começou a inclinar o olhar para a falta. Então tudo você olha falando assim, não, agora falta isso, agora não tenho isso, e começa a reclamar. Por quê? Porque essa é a inclinação da nossa carne, da nossa natureza de erro.
Mas se você quiser criar uma mentalidade onde vai levar você para uma vida excelente, você precisa começar a focar nessa mentalidade de abundância. Então, quando eu falo para você assim, como que estão os teus hormônios, como que tá os teus exercícios físicos, é por quê? É porque você precisa olhar a sua saúde no sentido de que você mantenha a saúde. Para quê? Para que você não precise tratar a doença. Olha que simples isso. Não quer ficar doente? Não quer ir para o médico por causa de doença? Então, trate a sua saúde. Mas, gente, por que eu falo isso? Por causa de todos esses anos que eu morei fora do Brasil, né? Lá fora a gente aprende isso. A gente aprende a tratar a saúde. A gente aprende a se alimentar melhor. Nós aprendemos a nos cuidar. Nós aprendemos a olhar para nós com um olhar mais positivo, com um olhar mais próspero e abundante. Então, hoje eu quero falar para você isso daqui. Começa a olhar para você a partir da abundância. Para nós trocarmos a nossa mentalidade, para nós irmos para esse próximo nível, nós precisamos olhar para essa abundância. E eu já vou te dar essas dicas aí, ó. Para de ficar fazendo aquela lista imensas de final de ano, né? Que eu falo aquelas listas de supermercado imensas. Para de ficar fazendo essas listas imensas aí. Para de ficar fazendo exigências exageradas em relação ao seu corpo, em relação ao seu tempo, em relação às suas atividades. Para de ficar fazendo essas listas exageradas. O que nós precisamos? Nós precisamos organizar aquilo que nós damos conta de fazer. Então, o que será que você daria conta de fazer hoje? Sabe como que eu trabalho na minha vida? Eu vou explicar para você como que eu organizo o meu dia. Eu coloco 3 coisas para resolver no dia seguinte. Só 3. Eu resolvo 3 coisas sempre, como prioridade, como minha prioridade. 3 coisas como prioridade. Então, hoje à noite, quando você for se deitar, eu vou falar para você. O que você vai fazer? Você vai fazer uma lista de 3 coisas extremamente importantes e prioridades que você precisa fazer no dia de amanhã. Organize essas 3 coisas para você fazer no dia de amanhã. 3 coisas. E assim, não termina o seu dia sem realizá-las. Não termina o seu dia sem realizá-las. Você precisa ter prioridades na sua vida, mas não precisa ser coisas exageradas. Porque às vezes você faz coisas muito exageradas e depois você não dá conta, e daí você vai ficar se culpando porque você não fez aquilo. Então hoje, essa live de hoje é para falar assim, pega leve com você. Pega leve com você. Essa live de hoje é para falar exatamente isso. Pega leve com você. Então, nós vamos ter aí mais 8 lives falando sobre como mudar a sua mentalidade. Então, essa mentalidade hoje que eu quero mostrar para você coloca coisas importantes para você fazer no dia seguinte, coisas que são significativas, mas não faz aquela lista imensa. Não faz. Talvez se você está se desafiando para fazer exercício físico, talvez já deixe a sua roupa arrumada já para ir para academia. Agiliza já para o teu cérebro não reclamar e você não entrar na do teu cérebro e você não fazer. E você acabar não fazendo. Então se comprometa seriamente primeiro com o quê? Com a sua saúde. E quando eu falo saúde em todas as áreas. Vamos lá, vamos falar dessas 3 áreas aqui que você precisa ter saúde. Você precisa ter saúde no seu corpo, porque o seu corpo é o seu veículo, não é? Você vai precisar usar o seu corpo para realizar as coisas que você quer realizar. Então, o que você está precisando de saúde no seu corpo? O que nós precisamos fazer? Criar mais saúde no seu corpo. O que nós precisamos fazer? Então, coloca isso aí. Coloca 2 tarefinhas para você fazer em relação ao seu corpo. E agora vamos falar da sua área emocional. Assim como você vai no médico para olhar o seu coração, para fazer um check-up dos seus órgãos internos, nós também precisamos fazer um check-up da nossa mente, nós precisamos fazer um check-up das nossas emoções.
E para isso que eu falo que você precisa fazer terapia. Gente, vamos lá, terapia não é coisa de gente doida não, terapia é necessário. Por quê? Porque às vezes você enche aquele copo tá tão cheio, que você precisa ter alguém para dividir. E eu vou falar para você, às vezes o seu cônjuge, ele tá vendo coisas que você não tá conseguindo ver. E quando você vai conversar com ele, você não consegue ter uma conversa de só para desabafar, só para colocar para fora, só para você se ouvir você falando. Ou então, se você tem um relacionamento aberto com o seu cônjuge, fale para o seu cônjuge o seguinte: eu quero falar para você, eu só preciso ser ouvido, eu não quero contar com o seu julgamento, não quero contar nem com a sua opinião, você pode só me ouvir? Só me ouça. Tenha essa humildade de pedir para o seu cônjuge só te ouvir. Porque muitas vezes quando você está falando, você está fazendo um movimento de você falar, você já consegue resolver alguns problemas que são seus. Só pelo fato de você se ouvir contar para alguém aquele problema que você está sentindo, aquela situação que você está vivendo. Faça essa tarefa hoje. Conte para alguém alguma coisa, mas não peça a opinião da pessoa. Não peça a opinião dela. E também fala para ela assim: eu só estou falando para você para eu ser ouvida, para eu me ouvir falar. E se você não tiver ninguém, marca uma sessão de terapia para você fazer isso. Ou seja, para você falar, simplesmente falar. E eu tenho certeza que quando você estiver falando, você já vai conseguir resolver algumas coisas aí dentro da sua cabeça. E é muito importante a gente esvaziar esse nosso copo, esvaziar essas nossas emoções. Assim como a gente trata o fígado, trata o coração, trata os pulmões, trata o cérebro, trata os olhos, né? Eu tava de óculos aqui. Assim como a gente tem esse cuidado com os nossos olhos, com o nosso corpo, com os nossos órgãos vitais, né? Nós também precisamos ter esse cuidado com a nossa mente. Por quê? Porque talvez vai chegar um momento que você fala assim: Alvina, não tenho mais vontade de nada. Outro dia eu tava andando de Uber e eu tava ouvindo o rapaz falar. Ele falou assim: Alvina, eu estou muito mal e eu não tenho vontade de sair da cama. Gente, não deixa chegar nesse momento. Não deixa chegar nesse momento onde você já não tem mais vontade de sair da cama. Para com isso. E eu vou também, como escritora que eu sou, já vou te dar uma dica. Se você não consegue falar para as pessoas aquilo que você está sentindo, pega um caderno e escreve o que você está sentindo. Alvina, eu não gosto de escrever. Escreve 3 linhas todos os dias. Todos os dias escreve 3 linhas só. Só 3 linhas. Vamos fazer esse combinado? Escreve 3 linhas todos os dias até o final do ano para você ver quanto que você já aliviou isso dentro de você. Às vezes você não vai conseguir falar. Talvez você escreva: mas Alvina, vou escrever alguma coisa e vai que alguém lê. Rasga e depois joga fora, se você não quer que ninguém leia, se você não quer que ninguém saiba. O primeiro compromisso que você tem que ter é com você. Não é com os outros. O primeiro compromisso que você tem que ter é com você. Eu sempre falo, lembra do nosso pódio? Eu já passei, acho que eu não passei para vocês ainda, né? Porque só o pessoal da mentoria. O pessoal da mentoria que tá fazendo comigo, eu passei uma tarefa bem interessante, que era para eles desenharem um pódio. Eu falei para eles desenharem esse pódio. E eu quero dar essa tarefa aqui para você agora. Desenhe esse pódio e coloca quem é que está em cada lugar aí. Escreve quem é o número 1 da sua vida, quem é o número 2 da sua vida e quem é o número 3. E na próxima live eu vou explicar sobre esse pódio. Combinado? Se você vai ver essa live gravada, que vai ficar lá no meu canal do YouTube, depois a live que vai dar sequência nessa live aqui, você vai encontrar a solução para essa tarefinha do pódio. Escreve aí, desenha o pódio, desenha os níveis, né? Cada partezinha do pódio tem um nível diferente, tem um degrau diferente. Então desenha o degrau número 1, desenha o degrau número 2, desenha o degrau número 3. Coloca quem é a sua prioridade na sua vida.
Quem é a segunda pessoa que está como prioridade na sua vida? Quem é a terceira pessoa que está como prioridade na sua vida? E eu vou fazer uma análise desse pódio na próxima live para você. Combinado? Vamos fazer esse combinado então? Isso. Então escreve aqui nos comentários. Eu vou fazer o pódio. Eu vou fazer a tarefa. Escreve aí. Escreve. Eu vou fazer a tarefa para eu saber quem é que vai estar. Quem vai estar aí comigo na próxima live para eu explicar o resultado dessa tarefa. Quero saber quem vai estar comigo aí na próxima live. Tá? Então, vou contar pra vocês daí só na próxima live, não vou contar nessa. Depois eu vou pedir pra Lid postar o dia da nossa próxima live, pra você saber que dia que vai ser. E se você que tá assistindo gravado, não tem problema, é só você assistir a terceira live nossa, que você vai saber a resposta também. Então vamos lá. Então agora, o que a gente precisa fazer pra gente cuidar da nossa saúde, do nosso corpo? A alimentação, exercícios físicos, água, muita água, e checar os nossos níveis de hormônios, e fazer o check-up geral sempre, regularmente. Vou falar pra vocês que eu não sou muito top nisso não, eu preciso melhorar nessa parte. Meu marido sempre fala assim: Alvina, você não vai no médico, Alvina... Gente, eu preciso melhorar nisso. Por quê? Morando tantos anos na Europa, lá na Europa a gente não vai tanto assim no médico, né? Mas também lá a gente se alimenta bem melhor, né? Na Europa a gente se alimenta bem melhor. E também morando nos Estados Unidos também a gente se alimenta bem. E, consequentemente, quando você faz o seu alimento, o seu remédio, tá tudo certo, né? Nota essa frase aí. Meu objetivo é fazer o meu alimento ser o meu principal remédio. Escreve essa frase aí. Escreve essa frase aí. Meu objetivo é fazer o meu alimento ser o meu principal remédio. Ó, a Esther ali, ó. Esther Elane. É assim que fala seu nome, Esther Elane? É? Esther Elane ou é só Esther? Esther Elane, deve ser. Me fala aí como é que fala o seu nome. É Esther Elane ou é só Esther? Essa é uma verdade que se você aprender na sua vida, ó, o meu objetivo é fazer o meu alimento ser o meu principal remédio. Muda todas as coisas. Ótimo, então beleza. Essa é uma verdade que a gente precisa ter na nossa vida a partir de hoje. Agora vamos pensar. Que legal. Agora vamos pensar no nosso emocional. Então, se eu vou cuidar do meu corpo, agora eu tenho que pensar no meu emocional. Ok, o que eu preciso fazer para ter uma saúde emocional? Eu dei a dica hoje aqui de você ter uma pessoa que você converse com ela, que você fale para ela tranquilamente, sem julgamento, só para você esvaziar de dentro de você aquilo que está pesando, né? Oi, bom dia, tudo bem? Cádia, Esteves, Lorena. Então, olha só, você ter uma pessoa que você possa desabafar. Ah, eu não tenho ninguém. Marca uma terapia. Gente, marca uma terapia. Por quê? Porque a gente precisa esvaziar o nosso copo. Nosso copo vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo. Nós precisamos esvaziar o nosso copo. Então, esse daí, eu amo terapia também. Terapia é vida, é verdade. Terapia não é coisa de doido, terapia é para todas as pessoas que querem ter uma saúde emocional. Assim como você cuida do seu corpo com a medicina e com o seu alimento, você precisa cuidar da sua saúde emocional também com terapia. Muito bem, parabéns, Estelane. Ótimo, agora vamos pensar da nossa saúde espiritual, porque nós precisamos ter saúde no corpo, saúde na alma e saúde no espírito. Fala aí pra mim, o que você está fazendo para você manter ou melhorar a sua saúde espiritual? Fala aí pra mim, o que você está fazendo? O que você está fazendo? Olha, Cacilda aí. Cacilda, fala pra mim, o que você está fazendo
para melhorar ou manter a sua saúde espiritual? Qual é a sua rotina espiritual? O que você faz para você melhorar isso? Estou fazendo pós-graduação em terapia emocional e estou amando. É maravilhoso. Não pare nunca. Não pare nunca. Nunca, 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 nunca. Gente, eu não consigo parar de estudar. Eu não consigo parar de aprender, de estudar sobre cérebro. Eu não consigo. Sou apaixonada. Eu sou neurocientista. Ó, a Estrelane tá falando no meu momento quando eu tô todos os dias. Exatamente. Gente, eu ensino um negócio sobre o jardim para vocês terem um momento com Deus que vocês iriam amar. O meu momento com Deus é o momento do meu jardim. Vocês não acham? É muito bom. Todos os meus alunos, todas as pessoas que eu faço terapia, todas elas eu falo sobre esse jardim, sobre esse momento de passar com Deus. É extremamente importante para a tua saúde emocional. Para a tua saúde emocional é extremamente importante. Extremamente importante. Outra coisa que eu quero sugerir agora, uma dica minha para você melhorar a sua vida espiritual, a sua inteligência espiritual, para melhorar o seu crescimento espiritual. A gente fala assim, o espírito ele está pronto, ele não precisa crescer. Mas quem precisa crescer? A nossa mente, a nossa alma, ela precisa ser subjugada. Então a nossa mente, ela precisa estar caminhando, ela precisa estar evoluindo, ela precisa estar crescendo junto com esse espírito que já está pronto. Então quando eu falo assim para você crescer no espírito, não é porque o seu espírito vai melhorar, não. A palavra de Deus fala assim, que o espírito está pronto. Mas o que a palavra fala? Que a carne é fraca. Ou seja, eu preciso desenvolver essa carne, essa musculatura almática. Eu preciso desenvolver essa musculatura emocional para que eu submeta a essa grandeza do meu espírito, a esse patamar espiritual que eu quero caminhar. Então, olhando para isso, o que eu vou dar uma sugestão hoje aqui para você, uma tarefa para você fazer? Hoje, faça uma pergunta para você o dia inteiro. Todas as decisões que você precisa tomar hoje, no dia de hoje, você vai fazer uma pergunta. Eu daria esse conselho para minha melhor amiga? Faça essa pergunta para você. Eu daria esse conselho para minha melhor amiga? Ou você decidiu fazer alguma coisa? E você vai fazer essa pergunta. Eu daria esse conselho para minha melhor amiga? Às vezes você muda na hora. Você muda na hora a sua opinião quando você faz essa pergunta. Na hora você muda a sua opinião. Então o que nós precisamos? Nós precisamos formar novos hábitos para nós evoluirmos, para nós irmos para esse próximo nível, para nós nos prepararmos para aquela oportunidade que eu vou te dar de entrar na mentoria de 49 dias. Vai ser uma mentoria de 49 dias que vai começar. Assim que a gente terminar essas lives aqui, você já vai estar preparado para entrar nessa mentoria. Por quê? Porque essas lives que eu estou fazendo para você é uma base que eu quero te dar. Uma base para você não entrar sem nada lá. Porque muitas pessoas falam assim, Alvina, eu não entendo as coisas que você fala. Por quê? Porque não tem essa base, não tem esse fundamento. Então eu preciso te preparar com essas 10 lives que nós vamos fazer, para quando você entrar nos 49 dias, você só rampar. Nós estamos aí caminhando para esse finalzinho de ano agora. Esse finalzinho de ano você precisa dar uma acelerada. E eu vou falar uma frase agora para você, que eu quero que você escreva essa frase aqui nos comentários. Na curva, acelere. Escreve aí nos comentários. Na curva, acelere. Por quê? Porque agora nós vamos ir para o próximo ano. É como se a gente fosse fazer uma curvinha. Então nós temos que acelerar agora, E o meu marido, ele faz kart. Ele faz kart, daí ele fala assim, que quando ele olha uma curva, ele acelera. Por quê? Porque ele traça uma reta na curva. Eu não manjo nada disso, gente. Mas ele fala assim, Alvina, você tem que olhar a curva como se ela fosse uma reta. Aí eu vou saber lá como é que faz isso. Mas eu vou testar, vou fazer umas aulas de kart aí com ele pra mim entender. E daí quando ele falou isso, eu consegui entender essa frase.
na curva acelere. Na curva acelere. Por quê? Porque quando você traça uma reta, é sinal de que você está olhando, você sabe aonde você está indo. Você sabe a direção que você está indo. Isso, na curva acelere. Na curva acelere. E exatamente esse próximo ano aí que a gente vai entrar agora, é como se fosse essa curva. Agora nós vamos dar vamos fazer uma curvinha aí. Então, essa curva nós vamos, acelerar. Nós vamos traçar uma linha reta. Nós vamos traçar uma linha reta e nós vamos acelerar. Por quê? Porque nós vamos entrar com gás total no próximo ano. Quem quer entrar com gás total aí no próximo ano? Quem quer começar aí com gás no próximo ano com gás total? É essa pessoa que eu quero. Essas pessoas que querem entrar com gás total no próximo ano. Mas para você entrar com esse gás total no próximo ano, eu preciso te preparar. Eu preciso te preparar. E por isso que eu vou ficar com você durante 49 dias. Nós vamos passar 49 dias estudando e fazendo tarefa. Para quê? Para nós formarmos novos hábitos. Nós precisamos formar novos hábitos. Como que é que nós formamos um novo hábito? Como que nós começamos a formar novos hábitos? Com a mudança dos nossos pensamentos. Com a mudança dos nossos pensamentos, nós começamos a formar nossos novos hábitos. Por quê? O pensamento gera uma emoção, gera um sentimento, e esse sentimento gera uma nova ação. Nós vamos fazer esse trajeto. Todo pensamento gera uma emoção, gera um sentimento, e esse sentimento gera uma nova ação. Então, eu preciso te direcionar para nós termos essa mudança de hábito. Nós começamos através do nosso pensamento. E a dica que eu quero deixar para você hoje é a autossugestão. Como? Não pensando em você, não falando assim, isso daqui era o que a Alvina faria. Não. A autossugestão vai ser esse conselho, essa dica, eu daria para minha amiga? Essa é a pergunta. Eu quero que essa autossugestão venha para você primeiro, você sugerindo isso para uma outra pessoa. Por que eu tô falando isso? Porque eu tenho certeza que muitas pessoas, e a maioria das pessoas, elas são mais misericordiosas com a outra pessoa do que consigo mesmas. Nós temos mais misericórdia dos outros. Nós pegamos mais leve com os outros. Fala, isso não é verdade? É verdade que quando você vai dar um conselho, você dá um conselho melhor para uma amiga do que você daria para você mesmo? Fala aí pra mim, bota aí se sim ou não. Fala pra mim se você daria um conselho melhor para uma amiga sua do que para você. Porque às vezes nós somos brutinhos com a gente mesmo. Às vezes a gente é brutinho, né? A Lady escreveu que sim. Então, nós vamos começar com essa autossugestão hoje. Essa autossugestão não é para você se autossugestionar. Não, é para você pensar assim, esse conselho, isso que eu decidi agora, se eu falasse essa mesma coisa para uma outra pessoa? Eu sou muito compassiva com os outros. E com a gente, né? Às vezes a gente quer ferrar com a gente, não é, Lid? Às vezes a gente... Oi, Paty, tudo bem? Às vezes a gente é muito dura com a gente mesmo. A gente é dura com a gente. Então, nós precisamos ter essa autossugestão como uma das nossas bases de formação de novo hábito. Então agora você vai sempre se perguntar, Lid, você vai perguntar assim, eu daria esse conselho para a Alvina? Eu daria essa sugestão? Eu daria essa sugestão para a Alvina? Exatamente isso. Então nós vamos começar fazendo isso hoje. Nós vamos começar fazendo exatamente isso daí. Fazendo essa autossugestão.
tá? Coloque força nisso hoje. Coloque força em ficar pensando se você falaria isso para alguém. Coloque, force a você fazer isso, tá? Force, se esforce para isso. Se esforce para criar essas autossugestões, não para você, mas primeiro para uma próxima pessoa, para uma pessoa mais próxima, tá? Então, mantenha o foco nisso no dia de hoje. Mantenha esse foco em fazer essa autossugestão, tá? Mantenha a tua mente. Eu preciso pensar primeiro se eu fosse dar um conselho para uma outra pessoa. Depois eu falaria se isso seria para mim. Mantenha esse foco hoje. Por quê? Porque nós precisamos acelerar na curva. Lembra que eu falei? Na curva acelera. Então, vamos lá. Para nós fazermos melhor no próximo ano, nós precisamos fazer esse check-up aí, dar uma olhada, fazer um checklist aí de final de ano. E eu vou ajudar vocês com esse checklist. Nós vamos passar 49 dias tendo tarefas e leituras diárias que eu vou passar para vocês. Tarefas e leituras diárias. 49 dias. Esse nosso projeto começa no dia 13 de novembro, tá? 13 de novembro começa esse nosso projeto. Nosso projeto vai começar no dia 13 de novembro, por quê? Porque são os exatos 49 dias antes do final do ano. Antes do 1º de janeiro. E eu quero que você acelere muito no final do ano. Quero que você acelere muito. Eu quero que você entre no ano novo com todo o gás. Então eu vou te dar essas tarefas e eu vou te dar é como se fosse um mapa. Como se fosse um mapa para você poder entrar no ano que vem com um pensamento diferente, com atitudes diferentes, com uma mentalidade diferente, para você fazer o ano que vem ainda mais surpreendente que esse ano. Esse ano aí, ó, a gente nem viu passar, na verdade, né? Passou tão rápido. Então eu quero que você preste atenção mais. Quero que você preste atenção. Eu falei que no começo da nossa live aqui, tem pessoas que não sabem nem que estação nós estamos vivendo. As pessoas só sobrevivem. Deixa eu falar pra você, eu já falei isso pra vocês nas outras lives, mas eu vou repetir. Nós não podemos só viver. Nós precisamos criar. Então, quem sobrevive? Não vou nem falar quem sobrevive, né? Tem pessoas que estão num nível de sobrevivência. Tem pessoas que estão vivendo. Eu até entendo essas pessoas que estão vivendo. Mas nós não fomos chamados para viver. Nós fomos chamados para criar. O que significa isso? Significa que quem está só sobrevivendo está num nível de escravidão. Ai. Quem está vivendo algo que alguém sonhou para ele. Ou está vivendo o sonho de alguém. Eu estou vivendo, Alvina. Você está vivendo? Provavelmente você está vivendo alguma coisa que alguém já pensou para você. Alguém já determinou para você. Alvina, eu nunca tinha pensado isso. Eu não sabia que viver era viver algo que alguém já pensou. Sim. Quando você vive algo que alguém criou para você. Ai. Se não foi você que criou, alguém já criou. Ou seja, se você não está no nível de criar, significa que você está ou sobrevivendo ou só vivendo. Sabe aquele lá, deixando a vida te levar? Essa é a música, exatamente essa música. Quem vive porque deixa a vida me levar. É isso aí. Gente, nós não podemos deixar a vida nos levar. Nós precisamos gerar vida, nós precisamos fazer acontecer. Senão a gente vai ficar vivendo só o sonho de outras pessoas. Nós precisamos criar os nossos sonhos, que nós precisamos criar a nossa realidade. Ótimo, então agora vamos falar de criação. Se você não está sobrevivendo e se você não está vivendo é porque você está criando. E daí sim eu vou te falar, esse dia de hoje é perfeito para você. Por quê? Porque foi você que criou. E vou falar mais, esse dia é perfeito para você se você estiver vivendo. Por quê? Porque você não criou. E a sua autorresponsabilidade vai fazer com que o seu dia, não seja tão legal assim. Não seja tão legal assim. A
sua autorresponsabilidade de não ter criado esse dia de hoje vai fazer com que o seu dia não seja tão surpreendente da maneira como você desejaria. Ai, eu sei, verdades duras de engolir. Eu sei. Acho que vamos fazer aquele quadro, né? Verdades duras de engolir. É isso aí. Se você não está criando, é porque alguém está criando por você. Se você não está vivendo a vida que você deseja, a responsabilidade é totalmente sua. E, gente, quando eu falo isso pra você, você acha que eu não me encaixo também? Lógico que eu me encaixo, essa fala é pra mim também. Se eu não estou vivendo aquilo que eu desejo, é porque eu não criei. Oi, Aleteia, tudo bem, querida? Ó, motivação do lado bom da vida. Isso é um Instagram top, hein? Já que a gente já começa a ficar já até feliz quando lê esse nome, motivação, lado bom da vida. É maravilhoso mesmo. E a vida tem um lado muito bom. E eu falo pra vocês, a vida tem um lado ainda melhor quando você cria. Quando você cria. E é exatamente isso que a gente vai fazer aí, ó, nessa reta desse final de ano. Nós vamos fazer essa reta aí, nós vamos acelerar na curva. Por quê? Porque eu quero que você comece o ano que vem, ó, com todo gás, com toda a motivação, com o lado bom da vida aí, ó, exageradamente. Você vai viver isso exageradamente, você vai viver só o lado bom da vida. Por quê? Quando é que você vive só o lado bom da vida? Quando você cria, quando você criou, essa responsabilidade tua, aquilo. É tua criação. É igual um artista, ele faz o quadro, ele vai colher os ônus e os bônus daquilo. Por quê? Porque é uma criação dele. Então eu quero perguntar pra você, até quando você vai continuar sobrevivendo na sua vida? Até quando você vai continuar vivendo? Até quando você vai deixar a vida te levar? Até quando você vai deixar o teu chefe criar a sua vida? Até quando você vai deixar o seu cônjuge decidir por você? Até quando você vai deixar os seus filhos decidir por você? Gente, você não tem... Vou falar agora sério aqui. Talvez você não tenha coragem nem de decidir o gosto de uma pizza. Você não sabe nem pedir uma pizza. Ai, tanto faz. Você não tem coragem nem de pedir uma pizza. Você não tem coragem nem de pedir a sua comida, escolher o que você quer comer. Até quando você vai viver dessa maneira? Até quando você vai ser escravo das decisões de outras pessoas? Eu venho aqui para te trazer essa consciência. A vida é perfeita para você do jeitinho que ela é. Por quê? Porque você não criou. Porque você não fez. Então é exatamente isso que eu quero fazer. Eu quero te dar aquele chacoalhão hoje. Começa a viver essa vida de uma maneira diferente. Alvina, mas como que eu vivo uma vida diferente? Criando ela. Você precisa começar a criar a sua vida. Você precisa olhar para essa reta final lá do próximo ano e traçar metas para você. Traçar metas, traçar sonhos, traçar objetivos. Quem aí falou assim, isso daqui foi pra mim? Ai, eu precisava ouvir isso. Escreve aí, levanta a mãozinha, dá um tchauzinho aí. Quem falou, eu precisava escutar isso hoje? Quem falou aí, eu precisava ouvir isso hoje? Eu precisava exatamente disso. Eu precisava ouvir isso. Pra quem que foi essa live aí? Tem que ter, foi pra alguém. Fala aí pra mim. Quem é que está criando a sua vida? Quem é o responsável pelas suas frustrações? Quem é responsável pela sua infelicidade? Será que é o tempo? Hoje tá chovendo aqui em Maringá. Será que eu vou culpar o tempo? Será que eu vou culpar meus amigos? Será que eu vou culpar meu marido? Será que eu vou culpar quem?
Será que tem alguém para me culpar aqui? Somos filhos de um pai criador, a Patrícia escreveu. Exatamente isso. E nós precisamos copiar o nosso pai. Se ele cria, eu crio a partir dele. Olha que incrível isso. Qual que é a beleza dessa criação? É criar a partir dele. Porque tem umas vertentes que falam assim, você cria do nada. Não, você não cria do nada. Você cria porque você tem um pai que já criou e deixou tudo pronto para você. E por causa disso, você pode trazer à existência o que ele já criou. Vou repetir. Você não cria do nada. Você cria porque você tem um pai que já criou todas as coisas e te deu poder para trazer à existência essas criações que já estão prontas. Olha que incrível. Incrível isso. Você não cria do nada. Você cria porque você tem o poder de manifestação de Deus em você. Deus já criou todas as coisas. Lembra de um versículo que ele fala? Eu criei todas as coisas. Todas as coisas já estão criadas. Então, o que a Alvina precisa fazer? Trazer à existência essas coisas. Você quer aprender como fazer isso? Caminha comigo durante esses 49 dias que eu vou te ensinar. Caminha comigo durante esses 49 dias que eu vou te ensinar a como criar. Vou te ensinar. É isso aí. Tá tudo pronto já. Nós precisamos agora o quê? Acessar e trazer existência. Mas para fazer isso, Alvina, o que eu preciso? Preciso limpar os filtros. Preciso limpar esse canal. Preciso fazer conexão. Preciso mudar a minha mente. Preciso mudar os meus hábitos. Preciso mudar as minhas falas. Olha quantas coisas nós precisamos fazer para sincronizar tudo isso. E aí? Vai estar comigo nessa jornada de criação, de aprender a criar? Eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar nessa sua etapa de criação. Eu quero ajudar você a nós chegarmos no ano que vem com gás total. Com gás total. Eu quero te ajudar a você passar por todas essas etapas de ajustes para você chegar lá na reta e falar assim, agora vai, agora eu acelero, agora eu sei. Então essas lives são exatamente para isso, para te preparar para esses 49 dias de jornada comigo de criação. Combinado? Nós vamos criar uma nova mentalidade, um novo corpo físico, nós vamos criar novos objetivos, nós vamos criar novos caminhos, nós vamos criar novas oportunidades. Combinado? Vamos estar comigo aí? Tá comigo nessa jornada aí de 49 dias? Nós vamos começar essa jornada dos 49 dias no dia 13. No dia 13 de novembro. Dia 13 de novembro nós começamos essa jornada de 49 dias. É o 7 vezes 7, nós vamos fazer isso. 7 dias. Isso aí, 7 dias. Vezes 7 semanas. 7 vezes 7. Nós vamos apontar isso tudo para quê? Para nós carregarmos as nossas baterias para o ano que vem, ó, nós estarmos com gás total. Então, gente, agora fica ligado nas nossas próximas lives, tá? E se você não assistiu a primeira live, vai lá no meu canal do YouTube e assiste, lá na nossa rede vizinha, e assiste, ok? E fica ligadinho para nossa próxima live, que na próxima, cada live dessa eu vou te dar mais uma dica de como nós fazemos esse ajuste aí. Fazemos esses ajustes. Combinado?
Se você não assistiu a primeira live, vai lá na nossa rede vizinha e assiste, que já lá tá salva. Deixa seu like lá, deixa seu comentário, escreve o que você aprendeu, o que foi importante, o que foi importante para você. Escreve lá e fica ligadinho na nossa próxima live. Vou pedir para a Lid colocar um bannerzinho de alerta da nossa próxima live, para você não perder nada, para você construir aí, ó, essa fundamentação para nós fazermos esses 49 dias. Combinado? Um beijo no seu coração e a gente se encontra logo logo. Um beijo, tchau, tchau. Um beijo, gente linda, e até a nossa próxima live.